Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Essa é a nossa segunda aula da tarde de hoje. Hoje nós iremos nos dedicar a falar sobre ponteiros. Esse primeiro momento da nossa aula, eu fiz uma revisão do que nós tínhamos aprendido, né, do que nós tínhamos visto na aula de ontem. E agora nós daremos continuidade à nossa aula de hoje. E o nosso foco hoje será a introdução do conteúdo de ponteiros, tá bom? Ok? Então, vamos dar continuidade, galerinha, à nossa aula de hoje, tá certo? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês essas estruturas, na verdade, são exemplos, para vocês guardarem aí, para vocês escreverem e conseguirem tentarem analisar essas estruturas, tá bom? A maioria desses exemplos eu já fiz ontem com vocês, porém, eu trouxe novamente para vocês treinarem, né? Para vocês tentarem investigar cada estrutura dessa programação, tá bom? Aqui eu preciso que vocês identifiquem qual é a função, né? Qual a função que foi declarada, por exemplo, tá bom? Ó, qual função? Qual a função, né? Que foi declarada, por exemplo? Qual é a função? Eu quero saber qual é o nome da função e o que ela faz, tá bom? Aí existe uma função, sem ser a função main, que é a função principal. A função main a gente já conhece, que é a função principal. Mas eu quero saber qual é a função aí que foi criada fora a função main. O que ela faz, né? Eu quero que vocês tentem investigar, tá bom? Nós temos a declaração da nossa biblioteca, nós temos aí a declaração de várias variáveis, nós temos a estrutura da função main, que é a função principal, que é dentro da função main, que tudo é executado dentro de um programa. Sem ela, você pode até criar milhares de funções, mas normalmente essa função não vai ser executada, por exemplo, tá bom? Então, galerinha, eu quero que vocês analisem para mim essa estrutura, né? Peguem esse tempo, pessoal, que eu passo para vocês. Sempre que eu dou esse tempo para vocês, é para vocês escreverem esses códigos, tá bom? É importante que vocês escrevam esse código. E é importante também que vocês façam a análise dessas estruturas, certo? Ok? E aí, galerinha, é importante que vocês tentem identificar qual a estrutura, né? Qual função? Qual é a função aí que foi criada? Cadê os meus alunos aí que sempre me ajudam, né? Que sempre estão me orientando nas questões, estão me dando um retorno. Os polos, né? Que sempre participam. Cadê a galerinha dos polos? Então, os professores mediadores, nesse momento, que normalmente eu faço essas perguntas, você pode, né, reunir os seus alunos e tentar encontrar, investigar aí qual é a função que foi escrita fora a função main, porque ontem, né, a gente se dedicou para esse conteúdo de funções. Então, qual é a função fora a função main que foi descrita, né, nesse programa? E o que é que ela faz? Normalmente, o nome da função ele já dá a dica do que ela faz, tá bom? Ok? Olha aqui, pessoal. Nós temos a função main. A função main ela começa aqui e ela termina aqui nessa chave. Aqui é a função principal, tá bom? Se essa daí é a função principal, então essa outra estrutura que foi feita aqui, ó, que é muito parecida com a função, é exatamente o que a gente está procurando, certo? Essa daí é a função que foi feita fora a função main. E essa função, ela tem um objetivo. Vamos observar qual é o nome da função? MDC. Olha aí. Vocês sabem com certeza o que é o MDC, né? As tias aí do fundamental, quando vocês estudavam lá no fundamental, vocês com certeza aprenderam aí o MDC. E aí, pessoal, essa função aqui, o propósito dela é calcular o MDC de um número, tá? E aí ela tem toda uma estrutura. Ela fala o seguinte, olha, se A, quando A for dividido por B, ele der
igual a zero, ou seja, se ele for zero, então você sempre vai retornar B, por exemplo. Tá bom? No caso, né? E aí, galerinha, se não, né? Se não acontecer isso, se quando você dividir A por B não for igual a zero, então você vai entrar nessa estrutura bem aqui, ó. Certo? Neste cálculo bem aqui. E aí, turminha, essa função, ela sempre vai repetir toda vez que ela for chamada. Então, olha aqui o que vai acontecer. A função main, ela declarou N1, N2 e a resposta. O primeiro processo fala o seguinte, digite 2 números inteiros. Aí, esses 2 números foram guardados na variável N1 e na variável N2. E aqui está falando o seguinte, olha, a variável resposta vai receber, chama aí a função MDC. Onde é que está a função MDC? A função MDC está aqui embaixo, ó, e ela vai ser chamada. Aí ele vai pegar, né, esses dois valores que estão em M1 e em N2, e esses valores eles serão jogados exatamente aqui, ó, nesse cálculo, tá bom? E o resultado vai ser mostrado lá no printf. Então, toda vez que você cria uma função, ela sempre precisa ser chamada lá na função main. Aqui nós temos, eu não vou nem falar sobre esse slide, porque esse slide aqui é a repetição do fatorial, tá bom? Então, um pouco distorcido, mas a gente já conversou sobre esse exemplo. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês também mais um exemplo de uma estrutura de uma função recursiva, tá? Aqui eu tenho uma função que se chama convertBin, né? O nome dessa função é convertBin. E aí a função convertBin, ela tem um único parâmetro, que é o parâmetro n. Aí ele fala o seguinte, olha, se n for igual a zero, retorne, tá? Não vai retornar nada, né? Pelo jeito aí, tá bom? Não retorna nada. Aí fala o seguinte, ó, vai sempre mostrar o quê? Vai sempre mostrar n dividido por 2. E aí, no caso, vai chamar aí, ó, a função, né? convertBin n dividido por 2, né? Na verdade, é n%2, né? A porcentagem. E aí, galerinha, essa função, ela foi declarada, mas ela não está sendo executada ainda, viu? Ela só será executada quando ela estiver dentro da função main. Só dentro da função main é que ela poderá ser executada. Se ela não estiver aqui dentro, a função pode existir, mas ela não funciona, tá? E aqui, galerinha, mais uma vez tem a função, né? Como calcular o MDC em C com recursividade. É a mesma função mostrada anteriormente, certo? Que eu tenho aqui a função MDC, e essa função MDC ela foi declarada, mas ela só está sendo executada bem aqui, ó. Ela está sendo chamada, né? Aqui que ela é chamada para ser executada. Dentro de quem? Dentro da estrutura main. Tá? Dentro da estrutura main. Então, quando eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, o meu objetivo aqui é que vocês consigam, tá? Consigam analisar essa estrutura de quê, pessoal? De que toda função criada, toda função criada por um programa, ela só poderá ser executada dentro da estrutura main, tá bom? Toda função executada só poderá ser executada dentro da função main. Se não estiver dentro da função main, pessoal, essa função não vai funcionar. Ela pode estar até escrita corretamente, você pode ter colocado todos os seus argumentos, todas as estruturas corretas, mas se ela não for chamada dentro do main, ela não vai para frente, tá bom? Ela não vai para frente, ok? Outro ponto, pessoal, outro ponto importante, aqui é um outro exemplo, só que aqui esse exemplo ele não está utilizando o for,
aqui ele está utilizando a outra estrutura de repetição, que é o while, tá? O while, ele funciona de uma forma muito semelhante ao for. Só que ele primeiro, ele pergunta, né? Aqui é a condição é primeiro, e a incrementação, ó, do nosso contador é sempre no final, eles não ficam juntos, eles ficam separados, mas a lógica é praticamente a mesma. Olha aqui, nós temos um contador, nós temos uma variável chamada nota, nós temos um total e nós temos uma média. Só que aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo, né, nós temos um while, certo? E esse while, ele tem um contador. E aqui embaixo nós temos uma média que recebe o total dividido por 10. Nesse exemplo aqui, ele não está nem mostrando uma função com recursividade. Ele só está mostrando uma estrutura de repetição mesmo, tá? Que a gente também já conversou sobre essas estruturas. Nós já fizemos exemplos sobre essas estruturas. E o foco de uma estrutura como essa, que eu quero que vocês aprendam, que vocês fixem, é que vocês entendam que toda estrutura de repetição, ela sempre tem um contador, ela sempre tem a pergunta, né? Isso aqui é a pergunta. O contador é menor ou igual a 10? Enquanto essa pergunta for verdadeira, essas estruturas aqui elas serão repetidas, ok? Aqui nós temos a média, né? Média é igual a total dividido por 10. E aqui nós temos o printf e o return 0. Tá? Então, isso daqui é um programa que não tem vetor, que não tem matriz, que não tem ponteiro ainda, né? Que não tem estrutura recursiva. Isso aqui é um programa convencional que nós já vimos, né? Em várias e várias e várias aulas. E aqui nós temos o exemplo da execução desse programa aqui. Esse programa ele vai fazer uma sequência de repetições até que o contador não seja menor ou igual a 10. Ou seja, qual é a condição de parada aqui? A condição de parada é quando isso aqui for 11. Tá bom? Quando o número for 11, ele não executa mais. Enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai funcionar. Então, ele vai aí, ó, vai funcionar até 10, tá bom? E olha aqui, ele se repete quantas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele imprimiu 10 notas. Ou seja, ele foi, né? A primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. Por quê? Porque a pergunta lá era o seguinte, se o contador é menor ou igual a 10. Enquanto ele for menor ou igual a 10, pode imprimir. Tá bom? Aqui, pessoal, nós temos, né, essa mesma estrutura, só que agora com while e com if-else, certo? É uma repetição controlada por sentinela, né, que o pessoal chama. Então, aqui nós temos, né, digite a nota ou -1 para sair. O que é mais legal é porque aqui ele te dá uma opção de continuar no programa ou uma opção de saída. Até agora, nós não tínhamos visto nenhuma estrutura que permitia que o usuário desejasse sair, o programa sairia automaticamente. Então, olha aqui o que é legal. Se o contador ele for diferente de 0, deixa eu dar uma olhada aqui onde é que ele coloca para sair. Olha aqui. Digite o número. Ele vai guardar essa informação no valor de nota. Enquanto a nota for diferente de -1, né? Enquanto a nota for diferente de -1, ó, é isso aqui. O que vai acontecer? O total vai receber sempre o total mais a nota que foi digitada. E o contador vai incrementar. Digite a nota ou -1 para sair. Então, ele vai pedir novamente mais uma nota. E ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Se o contador ele for diferente de 0, então, normalmente, o que vai acontecer?
Se o contador for diferente do que 0, e se o contador, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o total, média vai receber sempre o total dividido pelo contador. Ou seja, ele sempre vai pegar a soma das notas, por exemplo, 9 mais 8, né? Ele pegou a soma das notas e ele vai dividir pelo contador. Se aqui eu tenho 1 e 2 números, o meu contador aqui vai ser 2. Então, 9 mais 8 dá 17, né? E 17 dividido por 2 vai, no caso, dar 8,5. Então, aqui nós teremos a média, tá bom? A média dessas duas notas. Se fosse 3 notas digitadas, ele teria mais um terceiro número aqui, por exemplo. E aí, no caso, esse contador já não seria mais 2, ele passaria a ser 3, por exemplo. Tá? Então, pessoal, essa estrutura de contador aqui, ela é importante para que o próprio programa identifique quando é que vai ser uma média de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 números, de 6 notas, tá? Outro ponto, né? E aí, finalizando um pouco aí sobre as funções recursivas, para a gente entrar no assunto de ponteiros. Funções recursivas, elas são úteis, né, em situações quando o problema não pode ser expressado de forma recursiva, como o caso das listas ligadas e das torres de Hanoi, né? As funções recursivas são úteis em situações onde o problema pode ser expressado de forma recursiva, né? Pode, né? Pode ser expressado de forma recursiva, que no caso é a situação da torre de Hanoi, que eu expliquei ontem para vocês. Outra, o problema exige que se tente ou experimente várias alternativas, né, a cada tentativa. É também expressado de forma recursiva, que é no caso do labirinto. O labirinto ele só é considerado uma estrutura que pode ser resolvida com recursividade, porque para você sair de um labirinto, você precisa ter uma estrutura lógica de repetição, mas uma repetição que precisa ser mudada, tá bom? Ela é alterada de tempo em tempo, sempre seguindo o mesmo padrão. Dado uma função recursiva, é sempre possível escrever uma função equivalente não recursiva. Se chamada recursiva, ocorre uma única vez e é relativamente simples de substituir o trecho. Normalmente a gente utiliza sempre o while, for ou do while. Vocês sempre verão essas estruturas em uma chamada recursiva. Se a função faz mais de uma chamada, normalmente pode ser mais difícil, né? E nem sempre vale a pena continuar fazendo uma estrutura recursiva. Essas funções elas têm um custo associado, né? A chamada de função implica na alocação de memória. Então, ela tem um recurso muito legal, porém, essa função implica em uma alocação muito grande de memória, pega muita memória, tá? E aí, galerinha, nós vamos dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom? O nosso conteúdo novo. Nós fizemos aí uma revisão de tudo que nós vimos, até mesmo porque não dá para aprender ponteiro sem a gente relembrar um pouco de função, porque um assunto chama outro literalmente. E aqui, galerinha, nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto que se chama ponteiro. Esse assunto ponteiro, pessoal, ele é representado por essa figura que está aí. Do mesmo jeito que eu trouxe uma figura de recursividade para vocês, eu trouxe uma figura que representa o que é um ponteiro, tá bom? E aí, galerinha, eu preciso que vocês olhem essa estrutura. Olhem essa estrutura e me digam o que vocês acham de acordo com essa imagem, né? Com essa figura que está sendo mostrada aí para vocês. O que vocês acham que é um ponteiro? E aí? Eu quero que vocês me respondam, viu, galerinha? Cadê o pessoal de Taueira, de Inocêncio, né? Cadê o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí? Cadê o pessoal de Cajazeiras, Bonfim, né? Álvaro Lopes. Então, turma,
olhem, observem, olhem esta figura e me digam, na cabeça de vocês aí, o que vocês acham que está acontecendo aí neste lugar? Olha aí, o pessoal de Dinocêncio, eu não vou nem falar ainda a resposta que o pessoal de Dinocêncio escreveram aqui, porque eu não quero dar spoiler para ninguém. Mas de já, gostaria de falar para a galerinha de Dinocêncio que a resposta de vocês foi excelente, tá? Muito boa. Já já eu falo o que foi que vocês responderam, mas eu quero escutar também, eu quero ler um pouquinho também a resposta dos outros grupos, né? O que é que vocês acham que é um ponteiro? Olhem aí a figura e, de acordo com essa figura, me digam o que vocês acham que é um ponteiro. De já, o pessoal de Dinocêncio está altamente correto. É isso aí mesmo que vocês escreveram. E aí, o restante do pessoal, o que vocês acham? Aí, ó, analisem o que essa figura. Tem um ponto inicial e tem um ponto final, né? Tem uma saída e tem um destino. E existe uma seta. Normalmente, a gente utiliza uma seta para indicar alguma coisa, tá? Para indicar alguma coisa. Quando a gente indica algo com uma seta, é porque a gente quer indicar exatamente o local que a gente quer determinar, tá bom? Então, olhem aí, deixa eu ver aqui o pessoal de São Francisco de Assis. O pessoal de São Francisco de Assis também responderam algo bem legal, tá? É exatamente isso, é o sentido, né? É o sentido inicial do que seja um ponteiro, por exemplo. Então, aí, sem mais mistério, né? O pessoal de Dinocêncio, eles responderam o seguinte, que o ponteiro, ele é um indicador. O ponteiro, segundo o pessoal de Dinocêncio, é um indicador. E o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí, eles escreveram que toda seta indica alguma coisa, né? Ou seja, essa seta, ela indica algum lugar. Essa seta está indicando alguma coisa, algo que está acontecendo, por exemplo. E é exatamente isso que está sendo feito. Este ponteiro aqui, ó, que é esse pontinho vermelho aqui, é a saída. E daqui esse ponteiro, ele sai, né? E ele acaba se direcionando para outro lugar. E aí não teria uma melhor resposta, né? Do que simplesmente falar que esse ponteiro é exatamente um indicador. A função dele mesmo é ser um indicador, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre alguns conceitos do que seja, né? Do que deve ser um ponteiro. Ponteiros, eles são tópicos, mas eles são um dos tópicos mais importantes, tá? Na linguagem C. Então, por isso que ele é um dos últimos assuntos vistos, né? Dentro de uma linguagem de programação. Ele é um dos tópicos mais importantes de qualquer linguagem estruturada, certo? Normalmente, se vocês pegarem um livro de Java, que é outra linguagem de programação, vocês verão um ponteiro lá no final do livro, por exemplo. Se vocês pegarem qualquer outra linguagem, né, orientada a objeto, que no futuro vocês irão entender também, esse conteúdo de ponteiro só terá lá no final do livro, porque é um dos assuntos mais importantes e que aí ele precisa que você tenha uma bagagem, viu? Você precisa estar com a sua bagagem bem equipada para que a gente possa aí acompanhar esse conteúdo. Mas hoje nós nos focaremos principalmente na parte teórica, né, da lógica, como é que funciona essa estrutura. Os ponteiros, né, na linguagem C, é altamente dependente dos ponteiros, ou seja, todo programa em linguagem C, um programa feito por programadores, né, normalmente que utilizam linguagem C para desenvolver qualquer coisa, normalmente você sempre vai encontrar essa estrutura de ponteiro funcionando. Estrutura de ponteiro, ela sempre está ali presente, sempre funcionando, tá? Para ser um bom programador em C, é fundamental que se tenha um bom domínio deles, porque ele faz parte dessa estrutura, tá bom? Ponteiros são tão importantes na linguagem C que você já os viu e nem percebeu.
pois mesmo para se fazer uma introdução básica à linguagem C, você precisa deles. Então, nós já aprendemos ponteiros. Nós já entendemos o que são os ponteiros, só que a gente não deu esse nome a eles, tá? A gente não deu esse nome a eles. Nós demos outros nomes, né? Outros nomes. Nós acabamos denominando muitas estruturas dentro da programação com outros termos que não são a palavra ponteiro, por exemplo. Tá? Então, não se desesperem, porque vocês, de alguma forma, já viram esse assunto, já viram esse conteúdo, ok? Ponteiros, eles são tão importantes na linguagem C, né, que você já viu, já percebeu, já estudou em algum momento. Na linguagem C, cada vez que é declarada uma variável, por exemplo, como no caso aí char1, é associado a esta variável um número hexadecimal. Tá? Nós estudamos os números binários. Infelizmente, nós não vimos ainda os números hexadecimais, tá bom? Mas em algum momento nós veremos também esses estilos numéricos, né? Esse tipo numérico, que também é muito importante para a nossa área, tá? Que são os números hexadecimais. Então, toda vez que você cria uma variável, não importa qual tipo, onde, o tamanho, o nome que ela tenha, toda vez que você cria uma variável, você vai criar uma estrutura automaticamente, sem nem você perceber, de uma sequência de números hexadecimais, que é denominado de endereço. Endereço. Eu sempre falei para vocês que uma variável, ela guarda um endereço de memória. É uma caixinha que fica lá guardada, esperando ser guardada um valor lá dentro. E que toda vez que a gente precisa imprimir aquele valor, a gente precisa pegar até aquele sinal do i comercial, que é utilizado pelos cantores sertanejos, né? Para justamente identificar qual é o endereço que aquela variável está. Pois é esse endereço, que a gente já conversou várias vezes, é que está sendo falado bem aqui. Que toda vez que você cria uma variável, esse endereço que a gente sempre conversou é essa estrutura desse número bem aqui, ó. Esse número bem aqui, ó, que é o hexadecimal. Esse número realiza a associação entre o nome da variável com o espaço físico que ela ocupa na memória do computador. Sem esse uso de endereços, não seria possível distinguir ou recuperar as informações armazenadas na memória do computador. Então, essa estrutura aqui, pessoal, de endereço, ela é muito importante, porque normalmente tudo dentro do computador não são valores, são referências, são endereços, tá? A gente pega o endereço e lá naquele endereço tem alguma coisa guardada lá dentro, tá bom? Então, ele está começando a falar, a associar o ponteiro a esse endereço que sempre é criado na hora que a gente cria uma variável. Quando escrevemos, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, que essa variável tem como nome A, certo? Declaramos uma variável com o nome A, que pode armazenar valores inteiros. Então, essa variável A bem aqui, que foi declarada aqui, ela vai guardar números inteiros. Então, automaticamente, é reservado um espaço de memória suficiente para armazenar valores inteiros, por exemplo, tá? Geralmente, aí de 4 bits, ok? 4 bits. Por que é 4 bits? Porque é um tipo inteiro. Se é inteiro, é 4 bits, tá bom? Da mesma forma que declaramos variáveis para armazenar inteiros, podemos também declarar variáveis que, em vez de servirem para armazenar valores inteiros, elas servem para armazenar endereços de memória, tá? Que no caso, né, onde há variáveis inteiras armazenadas. Então, pessoal, existem locais que a gente cria um espaço para guardar o valor, e tem locais que a gente cria para guardar endereço, tá bom? Nenhuma variável comum a gente cria um lugarzinho para armazenar um valor.
mas terão estruturas que nós iremos criar para armazenar um endereço. E essa tal desse local que a gente cria para armazenar um endereço é o tal do danado ponteiro. O ponteiro é exatamente esta criatura que ele guarda um endereço de memória e não um valor. Então, se você mudar o valor, não importa, porque o endereço de memória está sempre naquele mesmo lugar. Tá certo? Então, ponteiros são variáveis que guardam endereços de memória. Então, essa informação aqui vocês guardem aí no caderno de vocês. Copiem, né? Registrem. Essa informação é muito importante, porque isso aqui que é a base do que é um ponteiro. Esse termo, né? Essa estrutura, ela precisa ser armazenada na mente de vocês. Um ponteiro, ele não guarda a informação propriamente dita. Ele guarda o endereço de onde a informação foi guardada. Então, primeiro, ao atribuir, copia-se o valor, tá? No caso, o ponteiro, ele referencia o endereço daquela variável, por exemplo. Então, ponteiros são variáveis que guardam endereços de memória, endereços de memória. O conteúdo desta variável pode ser acessado através do nome val, mas este conteúdo também pode ser acessado através do seu endereço na memória. O endereço da alocação de memória da variável val, ela pode ser determinada aí por uma expressão bem específica, que é essa daqui, que na verdade não é novidade para a gente já conheceu essa estrutura aqui, tá bom? Que é o i comercial e o nome da variável. Então, olha aqui, nós temos a declaração de uma variável, certo? Quando eu crio essa variável val aqui, automaticamente foi criado o endereço de memória. Esse aqui é o endereço de memória da variável, tá bom? Então, o ponteiro não está nem aí para o valor. O ponteiro está querendo saber deste endereço bem aqui. Esse aí é o que ele quer saber, é o endereço. Ele não está nem aí com o valor. O valor pode mudar quantas vezes for preciso. O ponteiro não vai estar nem aí com o valor que foi trocado. Ele quer saber do endereço. Quando a variável val ela é declarada, o que ocorre, na verdade, é que o espaço de memória, cujo endereço é este bem aqui, ele fica disponível para ocupar um inteiro. Observe que o endereço da variável é um número hexadecimal, tá? Esse aqui, no caso, é o endereço, não é o valor guardado, tá bom? Outro ponto, né? Outras informações importantes. Declarando e utilizando ponteiros. Para declarar um ponteiro, temos a seguinte forma geral. Olha como é que nós utilizamos a declaração de um ponteiro. A gente precisa sempre utilizar o tipo do ponteiro. Esse tipo aqui, pessoal, são os tipos que vocês já conhecem. São os tipos de dados convencionais de um programa em C. É int, char, float, double, tá bom? Nós temos um item bem importante. Até então, eu sempre conversei com vocês que nós não poderíamos utilizar caracteres especiais em nenhuma declaração de variáveis, em nada, né? A gente não pode utilizar nenhuma estrutura de caractere especial em nada, em nenhuma declaração, em nenhum incremento, mas existe aí, pessoal, uma exceção. E lógico, eu não ia falar essa exceção para vocês lá no início das aulas, né? Lá no início aí, quando a gente começou a aprender a linguagem C. Eu vou explicar para vocês essa exceção agora, que é justamente o símbolo do ponteiro, que é o asterisco. Toda vez que você coloca o tipo de dado, um asterisco e o nome, você não está criando uma variável comum. Você está criando uma variável que ela guarda o endereço de memória. Ou seja, você está criando um ponteiro. Tá bom? É o asterisco que faz o compilador saber que aquela variável não vai guardar um valor, mas sim um endereço para aquele tipo especificado. Certo? Exemplos de declaração de ponteiros. Nós temos aqui, esse aqui é um ponteiro,
E esse aqui é uma declaração de 2 ponteiros, por exemplo. Pode ter ponteiro int, pode ter ponteiro char, pode ter ponteiro float, tá bom? Não importa. O primeiro exemplo declara um ponteiro para um inteiro. O segundo declara 2 ponteiros para caracteres. Eles ainda não foram inicializados, como toda variável do C, que é apenas declarada. Isso significa que eles apontam para um lugar indefinido, tá bom? Ou seja, ninguém sabe ainda qual é o endereço, porque ele não foi inicializado, não foi declarado nenhum valor para ele. Como é que ele vai saber onde é que ele vai guardar? Por isso que é importante inicializar a estrutura, tá? Então, veja o exemplo. Eu tenho um int count, né, que recebe o valor 10, e aí eu tenho um ponteiro pt1, pt2, e todos os dois eles recebem o valor null. Então, eles não estão recebendo nenhum valor, mas pelo menos eles estão iniciados, tá? E eu tenho um pt1 que ele recebe, né? Ele recebe o count. Então, olha aqui o que é interessante. Esse ponteiro 1 aqui, ele está recebendo alguma coisa. Ele está recebendo o endereço dessa variável count aqui. Vamos analisar o que está acontecendo. Criamos um inteiro count com o valor 10 e 2 apontadores para um inteiro, o pt1 e o pt2. A expressão iComercial count nos dá o endereço de count, tá? No caso aqui, a expressão iComercial count, aqui ele está fornecendo não é o valor 10, não. Ele está fornecendo o endereço de memória, viu? O qual armazena pt1 e pt2. Foi inicializado com num. Simples, não é? Repare que não alteramos o valor de count, que continua valendo 10. Como foi colocado o endereço pt1 e pt2, ele está agora liberado para ser usado. E pode, por exemplo, alterar o valor de count usando pt1. Para tanto, vamos usar o operador inverso do operador i, que é o operador asterisco. Então, vamos tentar entender melhor. No exemplo acima, uma vez que fizemos pt1 igual a iComercial count, a expressão pt1 é equivalente ao próprio count. Então, eu li para vocês aqui esse termo, mas eu vou resumir esse texto inteiro para a gente entender melhor o que está sendo falado aqui. Tá bom? Primeiro ponto. Quando eu faço isso daqui, ó, quando eu faço int a igual a 10, eu estou falando que dentro da variável a vai ficar armazenado o valor 10. É isso aqui que eu estou falando, isso aqui é uma variável comum, tá bom? Quando eu crio int a igual a 10, eu estou falando que aquela variável que é do tipo inteira vai receber o valor 10. Até aí tudo ok. Então, a variável a, ela recebe o valor 10. Agora, quando eu crio isso aqui, ó, quando eu crio int count não, deixa eu apagar aqui. Quando eu crio int asterisco pt1 igual a nulo, eu estou falando assim, olha, eu criei um ponteiro, viu? Eu estou aqui com um ponteiro, ele é do tipo inteiro e ele está no ponto para apontar para algo. Mas até agora eu não recebi ninguém para apontar, por exemplo. Então, o ponteiro está criado, mas ele não sabe para onde ele deve apontar. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, olha, ponteiro, você é do tipo inteiro, então eu quero que você aponte para a minha variável a. Ah, eu tinha acabado de criar anteriormente, né? Então, olha aqui, o ponteiro que eu criei, ele vai receber iComercial a. O que é aqui interessante é porque o ponteiro ele não vai receber o valor a, ele vai receber o endereço. Então, pessoal, independente do valor que esteja na variável,
O ponteiro sempre vai receber o endereço. Aí, lógico, o endereço vai ser direcionado para aquele valor. Mas ele não está recebendo o valor específico, ele está recebendo o endereço daquela variável. É literalmente uma variável de variável, né? É uma variável que armazena um endereço de uma variável. Isso aí é o ponteiro. Tá bom? Exemplo 1. Considere o programa simples de utilização de ponteiros abaixo, tá? E aí, mais uma vez, pessoal, não se desesperem, né? Não se desesperem com os ponteiros. Esse conteúdo, ele realmente é um conteúdo que ele é um pouco, assim, bem denso, tá? Mas ele é um conteúdo importante que precisa ser conversado, né? Que a gente precisa estruturar melhor, tá certo? E aí, galerinha, é muito importante que vocês entendam que esse ponteiro, ele armazena algo, mas ele armazena não é um valor, ele armazena um endereço. É isso que eu quero que vocês saiam daqui, sem dúvida. O ponteiro armazena um endereço de uma variável, tá? E aí vamos ver esse conceito que eu acabei de falar para vocês, vamos ver esse conceito escrito aí em uma programação. Considere o programa abaixo de utilização de ponteiros, tá? Aqui no caso, na variável main, se vocês observarem, foi declarado um monte de coisa nesse exemplo, né? Olha aí. Esse exemplo foi criado um monte de coisa, Mas esse exemplo aqui, ele está dividido, tá? Esse início desse programa, ele está dividido. Algumas dessas linhas de código estão sendo declarados ponteiros, outras linhas de código estão sendo declaradas variáveis e outras linhas de código, o ponteiro está sendo inicializado, ele está recebendo o endereço. Então, olha aqui. Int, tudo que tiver o tipo asterisco e um nome, é a declaração de um ponteiro. Então, aqui é a declaração. Isso aqui é a declaração de um ponteiro. Onde é que é a declaração de um ponteiro? É daqui até aqui, ó. É isso aqui tudinho. Isso aqui é a declaração de um ponteiro. Agora, de outra corzinha, né, de outra cor, eu vou colocar aqui para vocês. Daqui até aqui. Isso tudo aqui é a declaração de variáveis. Variável, tá bom? Isso aqui é a declaração de variável. E isso daqui de baixo, que eu vou colocar com outra cor, roxinho, isso daqui é a inicialização, tá? A inicialização do ponteiro. O ponteiro aqui está recebendo os endereços das variáveis. Olha aqui, o PTX1, ele está recebendo o endereço da variável i. O PX2, ele está recebendo o endereço da variável f. Olha aí. O PX3, ele está recebendo o endereço da variável d. E o PX4, né? O PX4, ele está recebendo o endereço da variável c. Tá bom? Então, cada um está recebendo um endereço de uma variável. Tá bom? E aqui, galerinha, nessa outra parte daqui do lado, é só a parte de impressão, tá? Aqui é só a parte de impressão. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar com outra cor para poder não confundir vocês. Então, olha aqui, nós temos um printf. Esse printf aqui, ele está falando, ele está mostrando a impressão das variáveis, tá? IFDC. No segundo print, ele está imprimindo os valores que estão armazenados dentro da variável IFDC. E no terceiro print, eles estão armazenando, eles estão mostrando os valores
dos ponteiros px1, px2, px3 e px4. Certo? Então, primeiro são valores, segundo é o endereço e o terceiro é os valores dos ponteiros, tá? O endereço de uma variável, ele pode ser impresso ou lido com printf, scanf, a partir do %x, tá bom? Ok? Então, vamos aí dar continuidade. E aí, pessoal, mais um termo, né, para a gente conseguir compreender. O que são, né, e para que eles servem, né? O que são os ponteiros e para que eles servem? Qual é o objetivo deles? Primeiro ponto, na linguagem C ou C++, e eu coloquei aqui esse C++ só para falar que esse texto ele pode ser se referir no caso, tanto à linguagem C quanto à linguagem C++. É a mesma coisa, é a mesma estrutura de ponteiro, tá? Sem dúvida, a linguagem C, ela é a linguagem mãe de todas as outras linguagens, e a gente já conversou sobre isso. Isto porque boa parte dos compiladores das linguagens mais populares que temos hoje são construídos sobre a linguagem C. Mas sua importância não dá aí, tá? A C++, que é uma linguagem que se deriva do C também, ela tem uma base para o desenvolvimento dos principais sistemas operacionais existentes, né? Como no caso o Windows, o Linux e muitos outros, certo? Só para trazer para vocês uma informação, relembrar vocês sobre essa informação importante das linguagens de programação. E aqui, turma, nós temos uma figura que mostra como é que normalmente uma variável ela fica escrita, né? Ela fica organizada dentro do computador. Nós temos a memória. Do lado mais esquerdo da memória, nós temos o tipo de dado. Nós temos o tipo de dado e o nome da variável. Tá? Toda variável tem um tipo e a gente já conversou sobre isso, né? E cada variável ela pode armazenar valores. Só que os valores que podem ser armazenados precisam ser obrigatoriamente do mesmo tipo, tá bom? Isso daí é uma regra de declaração de variável e de inserção de valores em uma variável. A variável pode ter o seu tipo específico, mas o valor que for ser armazenado dentro dela precisa respeitar esse tipo de dado, tá bom? Ok? E aí, galerinha, vamos aí observar. A escolha da linguagem C para a construção desses ambientes, né, o C++, vai muito de acordo com a necessidade dos programadores. Mas aquilo ali só era uma informação de uma genérica. E aqui vamos aí para o que realmente nos importa, que são os ponteiros. Para melhor entendermos o que são os ponteiros, imaginemos a seguinte situação. Você, por exemplo, mora aí na rua X. Tá? Você, como morador mais antigo desta rua, sabe que exatamente o endereço de cada um dos moradores desta rua, e mais que isso, né? Você também sabe quem mora em cada endereço. Então, imagine aí, você é o morador mais antigo e você sabe o endereço de cada casa, né? E você sabe quem mora em cada casa, por exemplo. Assim, quando uma pessoa estranha está aí na rua, né? Passa pela rua por você procurando determinada pessoa, você poderá servir de referência a este desconhecido, apontando exatamente o local de moradia daquele que o forasteiro está procurando. Então, quem nunca, né? Quem nunca passou uma pessoa pela sua rua procurando uma casa ou algum lugar e te pediu uma referência? E você falou, olha, é ali naquela casa, ou é naquela rua ali, dobrando à esquerda, dobrando à direita, tá bom? Então, observem aí. Quando uma pessoa faz isso, ela dá uma orientação, onde é que uma pessoa mora, ela está servindo de referência. Ela está referenciando onde é que fica aquele local, onde é que fica aquela casa que aquela pessoa está procurando, tá? Então, se uma pessoa estava perdida procurando uma casa e você ajudou, falou, é ali
naquela casa que a pessoa mora. Você acabou de dar uma referência do local que aquela pessoa queria chegar. Os ponteiros, eles são úteis, né? Justamente nessa situação. Se você já fez isso, você agiu como um ponteiro. Você passou uma referência da localização de alguém. Os ponteiros são úteis em diversas situações. Podemos citar um exemplo, né? A atualização de valores que são utilizados em várias partes do software e que, por algum motivo, elas precisam ser atualizadas ao longo da vida útil do mesmo. Para solucionar esta situação, basta referenciar-se, né, estes valores em uma função e aplicar sobre as mesmas operações que alterem seus valores de forma pertinente. E a replicação ocorre automaticamente, tá bom? E aí, mais uma vez, essa daqui é a figura que exatamente representa o nosso ponteiro, né? O nosso colega ponteiro. Ponteiros, eles permitem operar o apontamento com operações matemáticas. E, no geral, se parecem, né, mais com um número inteiro qualquer do que com um objeto. Tá bom? Então, normalmente, eu só quero que vocês entendam aqui nesse texto, né? Nós não vamos nem entrar ainda na parte de objetos ainda. Isso aqui, esse assunto ainda não nos interessa ainda no momento, mas o que eu quero que vocês entendam é que um ponteiro, ele é algo que sempre direciona alguém para algum lugar, né? Algum valor para algum endereço de memória, certo? E aí, pessoal, isso aqui, ó, é uma outra imagem de um ponteiro. Só que esse ponteiro aí, ele está tendo acesso a qual estrutura de dados, né? Essa estrutura de dados aqui, ó, qual é o nome dela, né? Qual é o nome? Qual é essa estrutura de dados bem aí? Me digam aí, o que é que vocês acham? A gente já estudou sobre ela, estudamos bastante. Perturbei demais vocês com essa estrutura. Qual é o nome dessa estrutura bem aí, pessoal? Essa estrutura aí, ela está sendo, né? Ela está sendo utilizada, pessoal, como uma estrutura de ponteiros, tá bom? Essa estrutura de dados bem aí, que eu coloquei, pessoal aí de São Francisco de Assis do Piauí, pessoal de Inocêncio, Itaueiras, né? Vocês que estão respondendo tudo aqui no chat, me ajudem aí. Essa estrutura que eu estou mostrando para vocês bem aí, que está sendo apontada por vários ponteiros, é o quê? O que foi que a gente conversou? Eu desenhei essa estrutura várias e várias vezes no quadro. Pelo amor de Deus, não me matem de vergonha. Ô, Glória, né? O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí responderam foi direitinho. Graças a Deus, pelo amor de Deus, meu povo. Vocês não vão me fazer passar vergonha, não. Numa hora dessa da tarde, em plena sexta-feira. Exatamente, isso daqui é um vetor. Exatamente. Então, olha aqui, pessoal. Olha aí o pessoal de Taueiras também representando. Exatamente, é um vetor. E aí, galerinha, da mesma forma que nós podemos referenciar uma única variável com um ponteiro, isso aí, pessoal, significa que a gente pode referenciar várias e várias e várias e várias variáveis também, né? E essas variáveis, pessoal, elas podem ser um vetor. O vetor não é um conjunto de variáveis todas do mesmo tipo? Pois é, a gente pode referenciar também com vários ponteiros, né? Um vetor. Então, isso aqui também mostra um vetor, tá? E aí, turma, essa imagem aqui, ela representa muito bem o que é uma estrutura de um vetor. Então, observem. Aqui, pessoal, eu tenho, ó, ao atribuir, copia-se o valor, por exemplo. Eu tenho aqui, no caso, uma estrutura, tá? Uma estrutura. E essa estrutura está recebendo a cópia de outro local, que é desse 2 bem aqui.
Porém, olha aqui quem é que está aqui embaixo, né? É o ponteiro. O ponteiro não está nem aí com o valor. O ponteiro quer saber do endereço. Do endereço. Tá certo, galerinha? Então, o ponteiro se importa com isso, com o endereço. Se o valor foi alterado, ok. Mas sempre vai continuar aí nessa estrutura, tá bom? Ok? E aí, pessoal, nós teremos o nosso intervalinho agora rapidinho. É só um intervalo só para vocês se esticarem mesmo e tomarem uma água, tá bom? E já já a gente retorna para dar continuidade nesse nosso conteúdo sobre ponteiros. De já, ponteiro não armazena valor. Ponteiro armazena um endereço de memória, tá? E normalmente a gente utiliza para diversas coisas, tá bom? Então, até daqui a pouco, galerinha. Até já já.